Vou trazer hoje, você fique bem atento. Deus quer ungir você hoje. Eu vou falar sobre os dons espirituais. Eu estava de madrugada orando e Deus me deu essa palavra. E nós vamos especificar cada dom para quê, por quê. Porque às vezes tem irmãos que não sabem. E quando você não sabe, você é muito levado por Satanás. Porque o diabo é doido pelos dons. Ele tem, por isso que o diabo gosta de profeta. Porque o profeta, ele é capacitado pelos dons de revelação. É aí onde o diabo quer aproveitar para botar a adivinhação dele, porque o dom ele não utiliza, mas ele vai usar as adivinhações dele naquela pessoa que tem aquele dom. Então é bom você aprender, saber, porque Paulo diz, irmãos, eu quero que você não seja ignorante acerca dos dons. Ignorante é não conhecer, não saber, e ele quer que você, cada um de nós, eu e você, saiba acerca das coisas espirituais. Você não pode estar na igreja feito um robô. Não, não. Você tem que saber quem você é no mundo espiritual. Então abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Todos acharam? Do 1 a 11. Diz assim: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons espirituais, mas um só é o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a mensagem de sabedoria. A outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para a outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito Santo poder para fazer milagres, outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra recebe a capacidade de saber diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para a outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só, o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Então, aqui existem 9 dons. 9 são os dons do Espírito. 3, vamos classificá-los. 3 dons de revelação: a palavra de sabedoria, a palavra da ciência ou conhecimento e o discernimento de espírito. São os 3 dons de revelação. Temos também 3 dons de poder, que são os dons da fé, dom da operação de maravilha e o dom de curar. São dons de poder. Toda vez que você coloca as mãos sobre um enfermo e Deus usa você para curar, você tem um dom de poder de cura. Aí tem várias curas que nós vamos falar nesse dia da cura. Hoje não é cura. Os dons de inspiração, que é o dom da profecia, o dom de línguas e o dom de interpretações de línguas. Para que Deus deu esses dons? Por que Deus trouxe os dons para a igreja? Para enriquecer e edificar a noiva dele e adorná-la para o combate espiritual com as trevas. Por isso que a pessoa,
para estar bem apropriado, bem preparado, ela tem que ser batizada com o Espírito Santo. Porque é através do Espírito que o dom vem. Então, se você não é batizado no Espírito Santo, você ainda não pode ser utilizado por esses dons que nós acabamos de falar. Se você não for batizado com o Espírito Santo, nós vamos orar hoje e Jesus vai lhe batizar. Aí você já começa com o batismo, você já adquire um dom. Qual? O dom de línguas. E daí vai seguindo os dons que nós vamos elencar nessa noite. Nós vamos falar hoje profundamente sobre o dom da palavra de sabedoria. Você precisa saber o que é a palavra de sabedoria e o que é o dom da palavra de sabedoria. Para que é dada a palavra de sabedoria? Como é manifestado esse dom? Para que você possa crescer no conhecimento e ser usado também por Deus, porque você conhece. Paulo foi muito usado por Deus por isso. Ele tinha muito conhecimento. Então Deus pode se utilizar muito de Paulo, porque ele era um homem preparado. E Deus quer preparar eu e você. Amém? Para quem foi prometido esses dons? Para todos aqueles que aceitaram a Jesus. Está escrito lá em Atos 1:8. Sem ler a sua Bíblia, o que é que está escrito em Atos 1:8? Quem poderia dizer? Vou começar a fazer estudo bíblico de perguntas. O que é que está escrito em... Fecha a Bíblia. Em Atos 1:8. Ninguém sabe? Ele prometeu o Espírito Santo, né? Exatamente. Diga o que está escrito lá. A descida do Espírito Santo. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Samaria, Judeia e até os confins. Irmão, vamos fazer uma gincana de Bíblia aqui. Eu chego nas igrejas, é do mesmo jeito, a minha pode ser. Vamos fazer assim, vamos separar. Estamos preparando a escola de obreiros, domingo de manhã. A escola de obreiros, pastor, é só para quem é obreiro? Não, é para todos. Você vai vir e você vai aprender o que é um obreiro, como é que se trabalha no ministério, qual é o seu ministério, aonde você está inserido. Você não foi chamado para ficar em banco, não. Você está sentado aí porque desconhece os dons que estão em você. Por isso que o Espírito Santo vai primeiro adornar a igreja com os dons. Quando ele adornar a igreja com os dons, você vai sentir a necessidade, você vai sentir motivado, você vai se sentir incomodado de fazer aquilo que tem o dom. Aí você se levanta e você tem que ser inserido no ministério onde aquele dom é utilizado. Então a escola de obreiro é para isso, para que você aprenda sobre a Bíblia. Nós vamos estudar os livros da Bíblia, nós vamos saber onde está escrito, para você ser uma pessoa bem informada. Irmãos, os satanistas, eles jejuam e oram e tem que aprender a Bíblia de capa a capa. Eles não têm o poder do Espírito Santo, nem os dons, mas ele tem a letra. Aí ele chega perto de um desavisado e conta toda aquela história com muita ênfase, com muita persuasão. Sabe o que acontece? O povo acredita que o diabo é bom. Mas se você tiver cheio do Espírito Santo, adornado com os dons, ninguém vai lhe enganar. O diabo pode estar preparado a usar os cães dele para o tempo que ele quiser. Quando bater de frente, não, senhor, mas a Bíblia diz isso. Você vai saber. E aonde está? Ele pergunta. E está onde isso aí? Você pode ficar, mas, não, tem que gritar, pá, versículo tal, capítulo tal, pá, está aqui, abre a Bíblia e leia, e manda ele ler, para ele se converter. Amém? A palavra de sabedoria é o maior dom do Espírito, é o maior. E nós vamos entender por que ele é o maior. Como a gente poderia definir esse dom? Eu coloquei aqui uma tradução que eu encontrei lá no hebraico. É a revelação sobrenatural da mente e do propósito de Deus comunicada
pelo Espírito Santo ao homem. Você já viu que dom? Analise. O dom, palavra de sabedoria, é a revelação sobrenatural da mente e do propósito de Deus comunicada pelo Espírito ao homem. Por isso que a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela não pode receber, porque é comunicada pelo Espírito. O Espírito tem que estar em você. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que estar transbordando o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo comunica para você a mente e o propósito de Deus, e você entende. Você ainda vai entender mais. A sabedoria é concedida ao homem. Eu fiz uma historinha aqui para você entender. Tem o dom da palavra de sabedoria, é quem possui o dom. E tem a palavra de sabedoria, é quem a pessoa que é possuidora do dom transmite. Eu fiz uma historinha aqui e eu acho que você vai entender. Eu coloquei aqui: um homem deseja comunicar-se com um advogado porque ele tem um problema para resolver, e ele é de muita importância, porém ele não tem conhecimento do ramo profissional para resolver aquele problema. Aí ele liga para o advogado, conta a história para o advogado, e o advogado prontamente orienta a pessoa a maneira que ela deve se utilizar naquele problema. Vai entender? Sim ou não? Sim. Quando o homem que estava com problema recebe a orientação do advogado, ele recebe a palavra de sabedoria sobre aquele conhecimento. E ele vai, se ele obedece, se ele faz, o problema é dele, mas a palavra de sabedoria veio sobre ele. Porém, o conhecimento, o proprietário do conhecimento, quem é? O advogado. A mesma coisa. A pessoa que possui o dom da palavra de sabedoria, ela é utilizada por Deus para trazer a palavra de sabedoria mediante a circunstância de outrem. Quando aquele outrem recebe, ele não recebe o dom, mas ele recebe o quê? A palavra de sabedoria. Exemplo: nós estávamos no culto de quinta-feira, aqui orando, e Deus dava a palavra de sabedoria. Eu estou desfazendo um cativeiro hoje. Essa é a palavra de sabedoria. Deu para a igreja. O irmão recebeu a palavra. Então aí o que acontece? A historinha foi o que eu criei. Ele estava com um problema, falou com o advogado. Quem é o advogado? Jesus. Ele é advogado, na Bíblia. Falou com o advogado. Ele não entendia o problema daquela situação. O advogado orientou ele: estou desfazendo o cativeiro. Ele recebeu a palavra de sabedoria, ele creu. E ele agiu com a fé. Resultado: desfez o cativeiro. Esse é o propósito do dom. Não é aquela coisa: eis que o Senhor está te dizendo, de blusa azul. Não é isso, não. Não é isso. É a palavra de sabedoria. Deus chega até, com esse dom, quem possui ele, de dizer o nome da pessoa, sem a pessoa saber nem quem é. Maria José, a resposta é essa. E ela falou com ele, ninguém o sabe. Aí eu dou a resposta, é essa. E ela age na resposta e Deus responde. Porque o que acontece? As pessoas, irmãos, elas são possuidoras dos dons, mas elas querem manipular os dons. Deus, ele pode se utilizar do dom da palavra de sabedoria hoje. Se eu tiver o dom, ele pode me usar com o dom hoje, mas ele pode não usar. Isso não é problema meu, é problema dele. Se eu tiver o dom, eu tenho que esperar a manifestação, o Espírito Santo trazer o conhecimento daquela palavra sábia que eu tenho que dar para uma pessoa, para que ela receba e mude, se converta, se cure, enfim. Por quê? As pessoas, elas manipulam o dom dessa maneira. Elas descobrem que ela tem essa capacidade e agora ela quer toda hora estar usando o dom. E não é assim não. É como o Espírito diz, da maneira que ele... O último versículo 11. Porém, é uns
Leia aí, irmão Fernando, por gentileza. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Conforme ele quer. Hoje Deus pode se utilizar do dom da palavra sabedoria para alguém, mas pode não se utilizar. Pode se utilizar do dom de cura hoje. É ele que quer. O problema é que as pessoas elas ficam bitoladas nelas. Você tem que ser dominada por ele. Você tem que ter a capacidade dele. Você tem que ser dirigida por ele. Só que nós vamos orar hoje. Nós vamos decorrer os dons e você vai pedir para Deus. Esse é o melhor dom. Sabe por quê, irmãos? O dom de sabedoria é quando o Altíssimo deseja guiar os cristãos em seu afazeres diário e lhe dar a sabedoria exigida para qualquer circunstância. Quando uma pessoa ela é dominada pelo Espírito Santo, quando ela pode ser utilizada pelos 9 dons, pode. Eu já vi um pastor dizendo que só Jesus tinha os 9 dons. Ninguém não tem 9 dons. É mentira. Sabia? Porque se é utilizado quando ele quer, Deus vai usar a hora que ele quiser. Isso não significa dizer agora que eu vou colecionar dons. Ah, irmãos, eu tenho o dom de profecia. Ah, irmãos, eu tenho o dom de curar. Ah, irmãos, eu tenho o dom de... Não, irmãos. Deus vai utilizar de você na hora que ele quiser. Ele vai manifestar o dom. Agora, no ministério, dons ministeriais, aí sim, ele vai se utilizar com mais ênfase nesses dons. Mas isso não significa dizer que eu tenho o dom da palavra sabedoria e que você não tem. Não, você pode ter sim. E nós vamos orar hoje para você ter. Por quê? Você precisa conhecer a mente e o propósito de Deus a teu respeito. E é através de quê? Do dom. Oh, glória a Deus. E ele vai lhe dar. Judas 1, 14, 15. Vamos ver aonde Deus começou a ungir com esse dom. Judas, é lá no finalzinho do Novo Testamento, o 14 e o 15. Eu queria que a igreja lesse, para você entender aonde no princípio Deus começou a dar a palavra de sabedoria para um homem acerca de hoje. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, são adoradores dos outros por motivo interesseiro. Então você vê que ela falou mais baixo. Deixa eu achar o meu aqui para ler pelo microfone para todo mundo entender. Judas 14, 15 diz assim: foi Enoque, que da 7ª geração a partir de Adão, que há muito tempo profetizou isso a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitas milhares de seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticam e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Judas, aqui ele está profetizando que Enoque, lá em Gênesis 4, se você for lá em Gênesis 4, você vai ver a genealogia de Enoque, lá, filho de Caim, está lá. Então, olha a distância de lá, ele profetizou. Isso está acontecendo hoje? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Naquela época ainda era o quê? Ele estava trazendo para o povo o propósito e a mente de Deus, do que o povo ia fazer. Ele estava trazendo o quê? A revelação do reino de Deus para os sinais do tempo. José, outro que tinha o dom de palavra de sabedoria, ele sonhava e ele tinha condições de entender aquilo. Ele interpretava.
José não precisava ir para profeta, para vidente, naquela época o profeta era vidente, para saber o que ele sonhara. Não, ele mesmo tinha a capacidade. Por quê? Porque Deus deu o dom de palavra de sabedoria. Ele interpretava. Quando ele sonhou, olha, eu sonhei com as luas, com as estrelas, todo mundo se inclinando para mim. Ele já sabia que todos iam se ajoelhar aos pés dele. Ele entendia aquilo. Por quê? Porque ele tinha a capacidade. Quando ele foi preso lá, que o faraó lá teve aquelas 7 anos, ele também interpretou. Isso é o quê? Palavra de sabedoria. Lá Moisés, quando ele recebeu as tábuas de Deus, ali foi o próprio dom. Deus revelou o propósito dele para Moisés. Escreveu lá. E ele foi escrevendo as tábuas com os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20. Isso é o quê? A palavra de sabedoria sendo revelada ao homem pelo Espírito. Mas pastora, mas lá Moisés, esse povo todo que tinha, Jesus não tinha voltado e o Espírito não tinha descido, verdade. Só que o Espírito vinha justamente porque Deus deu os dons e se apoderava daquela pessoa e dava aquela capacidade para ele, e ele ficava habilitado para aquele serviço. Hoje nós além, veja como hoje é mais caro, é o que eu sempre digo, além de você ter o Espírito Santo dentro de você, morando dentro de você, dentro de mim, ele te dá o dom para você se utilizar dele, na presença dele, e te dá a habilidade de fazer aquilo que ele colocou no teu coração para fazer no ministério. Só que a cobrança agora é mais caro. Por quê? Porque naquela época o Espírito tinha que vir. Veio em cima de Moisés, lá na sarça ardente, lembra quando Deus chamou ele, ungiu ele com fogo lá? Veio em cima de José, veio em cima de Davi. Ele vinha, se apoderava daquela pessoa ali, fazia o serviço e ia embora. Morava na terra. Hoje ele mora. Hoje o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Conosco. Para adornar você, para capacitar você. Nós fizemos a escola de oração ontem e a gente viu um dos dons de revelação, de discernimento. Nós falamos um pouco sobre ele, mas nós vamos falar cada domingo sobre um dom para você discernir qual é o que você tem, aonde você está incluído, qual o dom que Deus pode se utilizar de você para você ser usado corretamente. Por isso que nós temos que buscar. Você conhecendo a natureza do dom, você vai orar, dobrar seu joelho. Deus, eu quero esse dom. Porque Paulo disse: buscai o melhor dom. Eu posso orar. Você pode orar? Pode. Se consagra. Deus, eu estou me consagrando porque eu quero receber o dom da palavra sabedoria. Eu quero que o Senhor me dê o conhecimento das coisas sobrenaturais, da tua mente, do teu propósito, para que eu seja utilizado na minha casa, na minha rua, na minha faculdade, no meu emprego, aonde eu for, no meu discípulo, quando eu for pregar. Eu quero a palavra sabedoria se manifestando para que as pessoas saibam que tu estás em mim. Uma vez eu estava na feira e ele se manifesta de uma maneira tão sublime. Deus é bom. E aquela mulher estava sentada ali, eu estava limpando os tomates do lado de cá, do lado da compra. E ela chegou e foi separando os tomates. E sem nem pensar, porque o problema está bem aí, as pessoas, porque ela disseram que ela tem um dom, ela já quer agora fazer mentalizar, ela vai mentalizar, ela começa a sentir, eu estou sentindo, eu estou assim sentindo no meu coração, irmão, sai desse cativeiro. Quando Deus lhe der o dom, na hora que Ele quiser se manifestar, Ele se manifestará. Você vai ver depois. Olha só, eu estou lá limpando as tomates. E ela chega. E aí, bom dia, irmã Romero. Bom dia, como é que é a senhora? Botei a mão no ombro dela. Estou bem. E por que tu ficou chorando no teu quarto ano porque o teu marido viajou? Ela olhou. Quem lhe disse que ele viajou e que eu chorei? Ela tomou um espanto. E eu também, porque eu não esperava dizer aquilo. Eu fiquei com a mão na mão. Por que tu chorou ontem no teu quarto tanto que teu marido viajou? Por que tu não clamou a Deus no teu quarto que ele ia te ouvir? Ela olhou e quem foi que falou para a senhora que eu estava chorando lá? Ela ficou espantada. Aí Deus continuou falando, porque Deus quer fazer assim, assim, assim. Por que tu disse isso aqui para Deus? Deus não quer ouvir isso da tua boca. Ela ficou paradinha, soltou as tomates, ficou parada ali. Irmã, ore por mim. Aí Deus fez a obra. É para isso que é o dom. Não é para você receber a glória, nem receber a glória.
Mas é porque aquela mulher ali, Deus sabe como é que ela estava. Deus sabe o que ela falou para Deus. Eu nem sei. Mas eu disse assim, mas o Espírito Santo me deu a palavra de sabedoria. Por que tu dissesse aquilo para Deus? Deus não sabia do que tu disse. Na mente dela, a glória de Deus foi tão grande que eu acho que ela pensou, ixi, ela sabe até o que eu disse. Mas eu não sei. Deus me disse o que ele disse para ele, não me interessa. Então, o dom, irmãos, é para Deus glorificar Jesus. Não é eu, nem você. Então não se preocupe não. Busque o dom. Se consagre. Entrega a tua vida no altar. Ele vai te usar. Ele vai usar você. Você vai chegar lá no local e ele vai dizer, faça assim, assim. Quando tu fizer, as pessoas vão dizer, o que foi o que te disse? Elas ficam pasmas. Porque acontece exatamente. Isso ali foi o quê? Foi a palavra de sabedoria. Ninguém não sabe o que aquela mulher falou para Deus a noite todinha, chorando no quarto porque o marido dela viajou. Aí Deus deu a palavra de sabedoria para ela. Deus não se agradou das tuas palavras. A palavra de sabedoria. Então ela caiu em si, foi refletir o que ela falou, que eu não sei, e aí Deus consertou ela. Por isso que nós temos que ter o dom. O dom é extremamente necessário para a igreja. E Deus vai começar a adornar eu e você. Essa igreja vai ser cheia dos dons espirituais. Deus vai poder se manifestar na terra. Nós vamos chegar nos hospitais e todo mundo cheio dos dons de cura. Nós vamos entrar lá nos corredores, vamos botar a mão no joelho, vão todos sempre pedindo alto porque vão ser curados. É assim que era a igreja primitiva. Eles chegavam lá e Paulo chegava e olhava a mulher lá. Olha, vocês, filho. Paulo tinha tudo, palavra de sabedoria. Ela chegou, vocês, filho do Altíssimo, vocês estão aqui anunciando a salvação de Jesus Cristo. Ela mentiu, sim ou não? Não, ela falou a verdade. Só que não era ela, era um espírito das trevas querendo confundir Paulo. Por isso que tem que ter o dom. Aí Paulo chegou para ele e disse, Satanás, dono de todo engano, sai dessa jovem. E caiu por terra lá e a mulher foi libertada. É para isso é o dom. Porque o diabo, ele vem camuflado, ele não mentiu ali. Se ele nunca falou a verdade, naquele dia ele falou. Aquela praga. Essa praga nunca falou a verdade, mas naquele dia ele falou. Por quê? Porque ele queria ludibriar Paulo. O diabo vai tentar querer ludibriar eu e você. Mas nós, adestrados com o dom, nós não iremos. Eu contei sexta-feira aqui, vou contar agora para você ver como a importância de um dom na vida de um crente. O que é o dom de revelação? Quem lembra? Quem lembra? Eu falei no início. Ninguém lembra? É a revelação sobrenatural da mente, do propósito de Deus, comunicada pelo Espírito de Deus ao... Vamos repetir? É a revelação sobrenatural da mente e do propósito de Deus, comunicada pelo Espírito ao... Isso. Quando Deus adorna a igreja, quando Deus me adorna você, o diabo perde. Ele não pode avançar. Uma irmã me chamou para ir orar por uma irmã da Assembleia de Deus. Eu disse, mas ela tem pastor, eu não gosto de orar para quem tem pastor. Eu sou pastor, eu queria que a senhora fosse, porque como a senhora mesmo diz, as orações de lá é garapa, não está funcionando. Eu já disse, garapa não funciona, tem que ser enfrentar o inferno. E eu falando da senhora, tudo, a minha amiga que estudou comigo ficou tão feliz, queria que a senhora fosse. Eu não vai, eu fui. Eu fui lá. Quando chega lá, é uma senhora, quase 65 anos. Ela vem toda roncando. Ninguém entendeu, está cheia de manhã. Ela sentou ali. Foi. Cheia. E aí, dona Francisca, tudo bem com a senhora? A senhora é crente mesmo? Só roncando, tá bom. Aquela coisa aqui, subindo e descendo, sem ar, aquela agonia, aquela aflição. Diz a senhora, é de onde? Sou da Assembleia de Deus próxima aqui, a senhora está se congregando? Não tenho ido, não tenho conseguido ir. Pois é. Como é que está seu coração? Tá beleza? Ela, tá. Tem mágoa aí no seu coração? Não tem. Não tem ressentimento aí no seu coração? Não tem. Tem certeza? Tenho. Certeza? Tenho, me lembro. Ah, só não se lembra? Tá bom.
Só não está com mágoa de ninguém? Não. Está com mágoa do filho, da filha, do genro, do pai, da mãe? Não. Vizinho? Ela calou. Não. Tá bom. Então foi o seguinte. A gente vai ungir a senhora para o Espírito Santo trazer na sua mente fresquinha aí o que está oculto. Porque a palavra de Deus diz, Dona Francisca, que não tem nada oculto que não haja de revelar-se. E diz também que maldição sem causa não se cumpre. Então, se a senhora está com esse problema espiritual grave, por sinal, tem uma causa aí. E eu não gosto de perder a oração. Ela olhou para o olho gravado, deixa o olho para mim. E eu não vim aqui perder a minha oração. Então vamos orar. Peguei o óleo, ela olhou para mim, olhou para o óleo, e eu ungi a testa dela, e o Espírito Santo. A tua palavra diz lá em Jeremias 33:3, por isso você tem que saber a Bíblia. Clama a mim que eu te responderei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eu não sei o que está no coração dessa mulher, mas tu sabes. Traz na mente dela agora, Senhor, para que nós possamos libertar essa senhora. E ela ficou, ele disse, se não veio nada, então a gente vai quebrar logo a obra de feitiçaria. Aí ela olhou, não, eu quero falar. Aí o Espírito Santo me revelou, obra de feitiçaria. E aí ela disse, não quero falar, eu já falei com o pastor meu, porque eu, desde criança, eu era dançarina de tambor de mina, porque eu acho muito bonita. O Espírito Santo, olha, ela se agrada. Eu achava muito bonito e eu estava com problema de depressão. Aí uma amiga minha me chamou para ir para uma espírita. Pois é, a senhora foi, a senhora crente. A senhora foi para lá. Pois é, eu fui. Mas eu sabia que estava errado. Sabia, a pessoa sabia que só ia falar com o diabo, não era? Porque ela queria. E o que é que Deus mostrou ali com a palavra de sabedoria? Aí ela disse que o demônio lá mordeu ela, fez um bocado de palhaçada, que eu vou dizer aqui, para poder não glorificar o diabo. O que eu vou glorificar aqui é Jesus. Porque na hora que ela disse isso, o Espírito Santo disse, ela gosta deles e se inclina para eles. O demônio disse lá, não tem pastor nem obreiro nenhum que me expulse daqui. Aí eu disse assim, glória ao teu nome, Jesus. Realmente não vai ter mesmo pastor nem obreiro que expulse esse demônio daí, porque ela quer. Tu pensava que tu ia me enganar, não era praga? Não vou orar, porque tu não vai sair mesmo. Tu não vai sair porque ela te reverencia. E como é que tu vai sair de um lugar que tu é reverenciado? Eu não tenho essa autoridade de tirar. Eu só tenho autoridade de expulsar os demônios quando a pessoa quer para expulsar. Quando ela quer se livrar, que nós se juntamos numa unidade pelo Espírito Santo e bota ele para correr. Mas uma pessoa que quer servir a ele, não tem como. É vontade. Ele disse, olha minha amada, tu ora com as tuas irmãs, jejua, pega uma estratégia para Deus, porque eu não vou orar. Tá? Mas pastora, eu não vou orar. Aí depois quando tu me liga, tá, vamos embora, peguei minha bolsa, vamos embora, tem uns ensaios na igreja. Vim embora, chega lá sentado. Porque isso é o quê? Palavra, sabedoria. Deus me deu o propósito. O diabo, se ele nunca falou a verdade, falou de novo. Não ia sair mesmo. Mas ele não ia sair, não era porque era um obreiro e um pastor, não. Era porque ela respeitava ele. Ela queria, ela disse, desde pequena que eu dançava lá, eu acho muito bonito. Pois fique lá. Tá me chamando pra quê? Então, irmãos, o dom é para isso. Porque sabe o que ia acontecer? A pessoa sem o dom, ela ia ficar lá, estriboje, sai o demônio lá. Burra, ainda é burra ainda. Essa idiota, vou cansar ela. Quer ver eu cansar essa daí? Ia cansar. Mas o dom é para adornar você, para que as trevas sejam enfraquecidas através de você. Por isso que o dom, ele é esplêndido na vida de um crente. E nós vamos orar. E Deus vai adornar você por novo. Toda hora que precisar de um, está aí em você. Deus vai lhe dar. Aleluia. Olha outro que tinha esse dom em Atos 21, 10, 11. O Ágabo. Olha como é importante o dom. Atos. Deus vai ungir tanta gente hoje com dom. Você crê nisso? E você vai sair daqui adornado. Sua vida vai ser diferente.
Porque Deus vai usar você de uma maneira sobrenatural. A igreja de Deus tem que estar adornada, belíssima. Aleluia. Atos 21, 10, 11. Depois de demorarmos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo até nós, tomou o cinto de Paulo, amarrou com ele os próprios pés e as mãos e declarou: isto diz o Espírito Santo. Dessa forma farão os judeus em Jerusalém. Ao dono deste cinto entregarão nas mãos dos gentios. Viu aí? Aconteceu ou não? Aconteceu. Ele deu a palavra para Paulo. Paulo, ele ia chegar lá e ele já ia preparado com a palavra sabedoria que Deus mostrou. Ele disse: alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: o Espírito Santo diz isso: em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Ele não ficou: assim diz o Senhor Paulo, grande profeta de Deus. Ele diz isso: o dono desse cinto, oh glória a Deus, o dono desse cinto, direto, ele não estava preocupado se era Paulo, se era Pedro, se era João, quem era. A palavra sabedoria, Deus vem para curar a pessoa. Então você não tem que ficar fazendo show. Tem gente que faz um show muito grande e roda, e sapateia, e grita, e berra, e fala língua estranha, e dá cambalhota, só para dizer assim: olha, Deus manda te dizer que não é para ir. Acabou. Palavra de sabedoria. Você vai obedecer bem, você vai obedecer. O problema é do profeta? Não. É da pessoa que não recebeu o conhecimento e não praticou. Tá falando com a irmã, saiu assim, irmão, direto, pá, ela olhou para mim assim, ela não acreditou. Ela chegou assim: pastor, eu quero que a senhora ore, porque eu tenho um rapaz que eu estou orando, e eu vou me encontrar com ele em junho, que eu vou conhecê-lo. Ele não bebe, ele não fuma, ele é muito santo, ele tem as orações dele, ele é um homem pacato, ele é um homem passivo, ele é um homem muito bom, é um homem trabalhador. Aí eu disse: e a vida dele está na mão de quem? Do diabo ou de Deus? Ela: que é isso, pastora? Não, quer saber. Não, ele é quase padre. Sai, você é um filisteu. Isso tudo que tu está dizendo que ele é bom, isso é capa de Satanás. O diabo está te ludibriando. Deus não te dá filisteu, Deus te dá ungido. Então cai fora, porque isso daí é um laço. Tu vai viajar, ele vai te atribular. Ô pastor, só não pode falar assim: eu falo com a autoridade da palavra. Deus não está nesse negócio. Deus não te dá homem desigual. Deus não te dá homem quase padre, um homem cheio de idolatria, cheio de heresia, cheio de mentira, cheio de engano. Vai acabar contigo. Tu está te levantando agora. Como é que tu vai ficar com um filisteu desse? Olha, esse filisteu é da família de Dalila. Derrubou Sansão, Nazireu, vai derrubar você. Cai fora. Rasga. Mamãe, eu falei com muita toda depois, meu Deus, depois eu falo desse jeito pra mulher. Como é que eu vou dizer pra mulher rasgar a passagem? Rasga essa passagem e te conserta com Deus. Ela olhou pra mim: mas pastor, é isso mesmo, minha filha. Essa é a palavra pra você. E ela ficou ali. Aí depois, meu Deus, não é pra me falar assim, não é nada minha essa mulher. Mas eu falei com muita autoridade. Sabe o que é isso? Palavra de sabedoria. Deus não está naquele negócio não, irmão. Aquilo ali é um diabo camuflado. O diabo está na moita lá, vai acabar com ela. Ele não é bom, ele não é nada. Se não for um pedófilo, se não for homossexual ainda. Lá camuflado na idolatria. Está lá, é um filisteu. Mas pastora, mas ele é muito bom. Que bom, irmão, bom só tem um. Você não viu Jesus dizer não? Só tem um, que é Deus. Que sai desse critério de bom. Bom só tem um. É ele. Acabou. Ela parou. Aí depois me abraçou. Tá bom, pastor, eu vou orar. Tu ainda vai orar? Tu não pode orar o que não está na Bíblia, minha filha. Porque tem gente que é assim. Ela quer a mulher do outro, quer o marido do outro, orar para Deus dar. Se Deus disse que ele detesta divórcio, tu vai orar para quê? Para receber
Bíblia, você não precisa orar. Você tem que fazer o quê? Obedecer. Acabou-se. O dom da palavra sabedoria é para isso. Foi tão forte, né? Talvez ela precisava disso, porque ela estava preparando mala, preparando tudo para viajar, para ir para a toca de Satanás. Irmãos, Deus não vai te dar um filisteu nem uma filisteia, não. Deus vai te dar um ungido dele. Esse filisteu quem trouxe foi o diabo lá para ela. Então a palavra sabedoria vem para você, com seus discípulos, com seus filhos, na sua casa, sentar e for dar uma palavra sábia, uma palavra do propósito da mente de Deus. Por isso você tem que ter o dom. Por isso você vai pedir hoje e Ele vai lhe dar. Você vai ficar cheio desse dom. Você vai entender. Quando Deus dizer assim, olha, fala essa palavra, você vai falar papapá e glória a Deus, Senhor. E a pessoa depois vai vir para você, muito obrigado, aquela palavra. Foi aquela palavra, eu orei e acabou o peso, acabou a confusão. Por quê? Porque foi a palavra de sabedoria, oh, glória a Deus. Trouxe a mente e o coração de Deus para a pessoa pelo Espírito Santo. O diabo estava lá já enlaçando, voltar o bote agora. O Espírito Santo sai. Acordou, ela ficou apavorada, irmão, porque foi muita autoridade. Eu falei para cima dela assim, pastor, é isso mesmo. E eu não vou voltar atrás nenhuma palavra, porque essa é a palavra do Deus vivo. Você obedece se você quiser. E ela foi orar depois. Chorou depois, tu tá chorando, porque Deus está te arrancando da mão do leão, tu tá achando ruim. Olha esse diabo aí que vai casar com ele, casar com Satanás. E ela ficou assim, depois orou. É muito importante, irmão, você escolher esse maior dom. Ele é o responsável pela escrita de toda a Bíblia, você sabia? Pois foi por ela foi escrita pela revelação dos propósitos de Deus. Esse dom, todas as pessoas que escreveram essas letras sagradas eram possuidoras desse dom. Você já viu que tamanho do dom? Ele é o maior. Deus se apoderava deles pelo dom. Escreve isso. Ele escrevendo. Bota isso, escrevendo. Porque aí um estava no ano 500. Aí esse agora está em ano 1900. Não sei quantos anos depois. Escreve isso. Assim diz Isaías, mas não sei quem é Isaías, mas escreve. Vai escrevendo assim, mas não sei quem é Isaías, nem quem é Enoque, mas vou escrevendo aqui, porque Deus está me dando a revelação de Enoque. Enoque estava lá no início, o cabo está aqui em Judas, no final da Bíblia. Mas ele está escrevendo, por quê? Porque ele tem um dom. E eles não erram, por quê? Porque é dado pelo Espírito. É capacitado pelo Espírito. É a mente do Deus vivo, o único Deus, o único Espírito que estava lá com Jeremias, estava com Isaías, estava com Daniel, estava com José, estava com Ágabo, estava com Moisés, está com você. É o mesmo. É o mesmo Espírito. Por isso que não tem erro. Por isso que a Bíblia não tem erro. Por quê? Porque ela foi escrita somente pelo dom da palavra de sabedoria. Mudou só os personagens. Por isso que ela não se contradiz. Esse aqui escreve de Ágabo, esse aqui escreve de Enoque. Lá no começo nem sabe quem é Enoque, nem conheceu, mas escreve. Por quê? Porque foi capacitado. Moisés, as leis e os preceitos, toda a estrutura detalhada do tabernáculo foram escritas por esse dom. Deus disse a Moisés: bota o tabernáculo assim, bota a pia ali, coloca os pratos bem ali, vai botando a parte de expiação ali, bota o holocausto ali. Ele foi escrevendo. E depois ficou tudo certo. Moisés seguiu viagem, mas estava lá o tabernáculo fazendo as obras de Deus. Por quê? Porque estava escrito pelo dom. A gloriosa nova aliança veio com a ordem e as regras da igreja de Jesus Cristo, por meio do primeiro e do maior dom manifestado pelo Espírito Santo. Quando Deus deu a nova aliança, quando Deus mostrou para Isaías 53 o sacrifício de Cristo. Isaías nunca nem viu Jesus Cristo, mas ele escreveu tudo, até o que ia acontecer com a barba, com a costa, com a cabeça, com tudo, as palavras, tudo escrita, porque ele era possuidor do dom. Você viu que coisa linda, irmãos? Como é bom a gente aprender para depois não estar fazendo barbeiragem, o diabo levar vantagem na tua vida. Tem crente cheio de demônio porque eles têm esse dom. Deus deu para eles.
mas eles estão fazendo tudo da cabeça dele. Tudo que eles querem fazer, eles fazem. Eles querem profetizar, eles querem mentir. Deus está me dizendo que vai te dar um carro. E onde é que está isso? Não é assim. O dom de revelação da palavra sabedoria é qual? Trazendo a revelação da mente, do propósito de Deus pelo Espírito para uma pessoa. Então, é tudo aquilo que Deus preparou para aquela alma naquele momento, para tirar ela do atoleiro. Não é para ficar brincando. Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma mulher, Deus está me mostrando um emprego. Isso significa dizer que Deus pode usar uma pessoa com esse dom para dizer, Deus vai te dar um carro, mas aí Ele vai confirmar detalhadamente as coisas. Mas não é festa. Toda hora tem um carro para dar para os outros. Toda hora tem uma casa para dar para os outros. Todo culto Deus tem que dar um carro, uma casa. Não é assim não. Não é assim. É mediante a necessidade, conforme Ele quer. Como Ele quer, como Ele escolheu. Meu irmão, já é 9 horas, irmãos. Já passou 1 hora e eu ainda estou terminando ainda. Glória a Deus, Jesus. Eu pensava que era 8h30, tá certo, relógio, tá? Meu Deus. O João estava lá na ilha de Patmos, sofrendo lá. E ele recebeu o quê? A revelação dos últimos dias. Através de quê? Do dom da palavra sabedoria. Ele copiou tudo como era Jesus sentado no trono. Ele escreveu tudo sentadinho lá, ó. Ele estava numa ilha, isolado. Teve a revelação de quem era Jesus. Teve a revelação das 7 igrejas, que são as igrejas que estão hoje, nos últimos dias. Ele escreveu tudo pelo dom da palavra de sabedoria. É o maior dom. Você deve se consagrar, botar sua cara no pó. Deus, eu quero esse dom. Eu preciso crescer nesse dom. Eu preciso me aperfeiçoar nesse dom. Eu quero que tu me utilize a minha vida nesse dom. Você vai ser uma potência na mão do Todo-Poderoso. Porque você vai trazer o propósito de Deus para o povo. Isso é muito tremendo, irmãos. Então nós não podemos se acomodar. Tem muita gente, irmãos, por falta de conhecer, tem muita gente que jejua para falar em língua estranha. Mas ela não jejua pelo batismo, porque o batismo traz os dons. Não, ela jejua porque ela quer falar em língua estranha. Por quê? Porque ela acha bonito, porque todo mundo fala em língua, ela quer falar. Só que línguas é o menor dom. É o menor. Ela fica orando pelo menor e esquece desse aqui, ó. Então você que não é batizado com o Espírito Santo, nós vamos orar e você vai ser batizado hoje, se você crer. E se você for batizado, você já vai receber os dons. E aqueles que são batizados, nós vamos orar e Deus vai adornar você hoje. Adornar a noiva. É eu e você, nós, todo mundo. É todo mundo com a palavra sabedoria. Aí a igreja vai muito longe. Cada um sendo usado corretamente, no lugar correto, com o dom correto, da maneira correta, pela palavra, você cresce. Amém? O dom da palavra sabedoria é de fato a essência do governo teocrático, base de todas as direções celestes e da fundação da comissão divina. Esse é o dom. Ele é a base de toda a fundação celeste. Tudo que Deus pensa lá no céu, que Ele tem que revelar aqui na terra para o homem, pelo Espírito, Ele tem que passar por esse dom. A pessoa tem que ter o dom. Qual ele vai... Isso é muito tremendo, irmão. Isso é muito profundo. Deus pensou lá, pensou no propósito para a igreja apostólica, pensou para os irmãos da igreja apostólica. Ele está sentado no trono de glória dele. Ele está cheio da presença gloriosa dele mesmo, escrevendo tudo a respeito da mente dele, do propósito dele. Ele quer derramar nessa noite, mas precisa de um com dom da palavra sabedoria, porque se não tiver, não vem. Você já viu a eficácia desse dom? Você gostaria de ter esse dom? Paulo disse, né, estamos terminando, irmão, mas só 5 minutinhos, tá? Não há nada maior do que a revelação da mente do propósito de Deus. Em 1 Coríntios 12, 31, onde você está? Vá para o versículo 31 para a gente encerrar.
Pode. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí, só tem. Depois ele fala do amor, ele vai falando do amor. Portanto, a minha diz, por isso se esforcem para ter os melhores. Esse é o maior, é o melhor. Então você tem que buscar isso. Eu quero a palavra sabedoria, Senhor. Eu quero a palavra sabedoria na minha vida. A menor, olha só, a menor de todas as revelações do seu plano é mais importante do que as maiores deliberação já feita pelo homem em seu conselho. O homem pode fazer o maior conselho na terra. A menor revelação de Deus é superior a isso, que vem do propósito de Deus. E é através desse. Qual é o dom que nós falamos hoje? Palavra de sabedoria. Você tem que ser adestrado e adornado com esse dom. Quando você estiver orando por alguém ou por algo, Deus vai trazer para você o propósito da mente dele sobre aquele algo. Você vai entender. Você vai compreender. Você está de joelho, orando, Deus, meu ministério, meu Pai, eu quero que o Senhor me dê a revelação, eu quero que o Senhor fale comigo, eu tenho pensado nisso. Aí Deus disse, é isso, isso e isso. Vem através de quê? Da palavra de sabedoria do dom que está em você. Amém? Então, são 9 dons, nós vamos estudar um por um. Você vai anotando, você vai se capacitando, você vai orando, vai se consagrando e Deus vai lhe adornando. Quando você menos esperar, você está um homem ou uma mulher cheia do poder do Espírito Santo, capacitado para fazer a excelente obra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Você que não é batizado no Espírito Santo, Glória a Deus, aleluia. que quiser ser batizado, nós vamos orar por você. Porque primeiro você tem que ser batizado. Porque se você não for batizado, você não vai receber dom nenhum. O dom vem pelo Espírito. O Espírito Santo é quem capacita cada um de nós. Então quem não é batizado aqui ainda, levante a mão. 1, 2, vamos orar. 3, vamos tocar a mão, vamos orar. Vamos pedir para Deus queimar vocês hoje. Para você receber o dom, aí daqui a pouco a igreja vai orar para todos receberem um dom. A palavra de sabedoria. Você precisa receber a palavra de sabedoria do seu Espírito. Deixa eu explicar como é o batismo no Espírito Santo. Se você fizer, eu não gosto de perder a oração. Se você fizer exatamente como eu vou lhe orientar, você vai ser batizado. Se você quiser da sua maneira, você não vai ser batizado. Está entendendo? Sim ou não?